Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, espero que vocês estejam muito bem. Antes de começar o nosso estudo, eu gostaria que vocês dessem um joinha, curtissem o canal, dessem um parecer na descrição, o que vocês entenderam, qual o desejo de vocês, interesse de vocês de aprender alguma coisa que ainda não conhece, enfim. Compartilhe também para que mais e mais pessoas venham a conhecer esse novo estilo de vida tão libertador nas nossas vidas. Hoje eu vou continuar falando sobre o medo e agora o assunto é como podemos combater o medo. No outro vídeo eu falei para vocês sobre de onde vem o nosso medo. E isso tudo está escrito no livro do nosso Rebbe, né, que fala sobre Rumo a uma Vida Significativa. É um livro muito importante, muito bom para gente. E achei muito interessante falar sobre esse assunto agora, essas semanas, porque a gente está vivenciando muito isso, medo de tudo. Então vamos ver como podemos combater o medo. Aqui o Rebbe fala que a gente tem que ligar-se a Deus, né? Como eu comentei no vídeo passado. A única forma de verdadeiramente libertar-se do medo. Ao reconhecer que é uma parte essencial do desígnio de Deus, que sua existência é significativa e sua participação é vital, você pode afastar-se das dúvidas que alimentam seus medos. Então, só através do eterno, né? E a gente hoje tem a oportunidade de conhecer verdadeiramente o nosso Deus. Enquanto considerar que a dádiva mais elevada está nesse mundo material, enquanto a gente apostar tudo nesse mundo material, vamos ter mudança, assim, que através do mundo, através das coisas materiais, a gente vai conseguir todos os nossos objetivos por conta própria, esperando do ser humano, enfim, a gente vai ficar ainda passando por dificuldades, por medos, por anseios. E por isso que ele vem falando que a gente tem que colocar o Eterno como nosso guia, né? Para que a gente possa ter essa sabedoria que ele vai nos proporcionando, aliás, para que a gente possa se libertar de todos esses anseios e medos. Então, realmente a gente tem que apostar no eterno e não nas coisas desse mundo. Aqui fala também que nada temos a temer, exceto Deus. A gente já sabe disso, porque nada é tão real quanto Deus. Então, nada existe, somente Deus existe. Isso a gente já sabe. Como dizem os sábios, né? Que você tema a Deus tanto quanto teme os homens. O temor a Deus, na verdade, não é medo de forma alguma. O temor a Deus é uma reverência, é um respeito que a gente deve ter com Ele, né? Medo não faz parte da nossa crença hoje, do nosso conhecimento hoje sobre o judaísmo. Medo a de Deus. Né? Não existe mais isso. Quem está estudando, quem está conhecendo o judaísmo, quem está tendo outro estilo de vida, sabe que isso não existe, não faz parte do que está escrito na Torá. Não tem nada a ver com o nosso Deus verdadeiro. Medo, preocupações, anseios de pecar, de fazer as coisas erradas, enfim, nós tínhamos em outros dogmas, outras denominações e crenças que a gente vivia e que, claro, era uma mentira e a gente vivia só debaixo de pesos e fardos. Então, hoje a gente tem que estar ciente de que a gente não deve ter medo do eterno e se respeitá-lo. O respeito é a principal base do verdadeiro amor. A partir do momento que eu respeito meu cônjuge, que eu respeito meu filho, que eu respeito meu próximo, que eu respeito o eterno, eu mostro verdadeiramente o significado do amor. O temor a Deus, na verdade, ele é uma relação, né? Um respeito, uma relação, uma presença superior à nossa vida. É um reconhecimento de que Deus nos escolheu para cumprir um papel específico na purificação do mundo. Olha quanta importância o Eterno nos dá. E a gente vive se desvalorizando, né? O Eterno, ele nos dá essa total importância, esse verdadeiro papel, um papel específico que cada um tem, de entender que o que você veio fazer esse mundo e quão importante você é para esse mundo, quão importante você deve ser a cada dia para fazer a total diferença. O Eterno, como eu comento sempre nos vídeos, os rabinos falam também, para isso tem a reza da manhã, quando a gente acorda, né, agradecer ao Eterno, o Deani,
pela alma que Ele nos devolveu, pela oportunidade e confiança que o Eterno vem nos proporcionando novamente. Ele aposta todos os dias na gente quando a gente acorda. Então, Ele confia na gente que a gente vai fazer a diferença de um mundo melhor, de uma morada para Ele aqui. Olha o papel importante que a gente tem que colocar na nossa vida e que o Eterno tem com respeito a nós. E por que temer? Se o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o nosso Pai, nos dá esse privilégio, por que a gente teme? Então, mais do que nunca, a gente tem que colocar ele como prioridade, estudar, buscar, cumprir as nossas leis, as leis das 7 leis de Noah, para que a gente possa realmente se libertar de todos esses medos, receios e ansiedades que ainda vivem atrapalhando a nossa caminhada, a nossa evolução. Aqui fala que quando a gente se sente desanimado, temeroso, considere essa questão. Quando tiver medo de não estar apto a enfrentar um determinado desafio ou revés, reflita sobre o que Deus deseja para você. Repetindo, o que o Eterno deseja para nós? Ele deseja que a gente faça do mundo uma morada para Ele, que a gente faça a diferença. E a gente está fazendo a diferença, Benenô, assim, Baruch Hashem. Então, veja a importância que o Eterno nos considera. E isso vai fazendo com que a gente venha refletir que a gente não deve temer. Se o Todo-Poderoso aposta em nós, por que a gente vai temer? Então, reflitam e coloquem em prática isso na vida de vocês. Quando você tem somente um Deus, olha que interessante, que lindo também. Quando você tem somente um Deus e 2 mundos, o material e o espiritual, não há nada a temer, porque quem controla tudo é o Eterno. Os problemas que parecem tão grandes apenas um momento atrás começam a mostrar-se notavelmente controláveis. É isso que eu falo, a gente tem que começar a colocar isso na nossa mente. Nós temos somente um Deus, Baruch Hashem, agora, bendito seja o Eterno, e 2 mundos. E Ele que vai nos orientar e vai nos conceder essa sabedoria para a gente saber lidar com esses 2 mundos, sem medo, sem anseios. Isso aqui é muito importante. Aí você começa a se dar conta que o dinheiro, o estatuto, a aceitação não devem ser as forças essenciais a conduzir sua vida. Sua confusão começa a se dissipar e você ganha confiança na compreensão de que está trabalhando em direção a uma meta superior e que Deus não o destinaria a fazer isso se você não fosse capaz. Mais uma vez, olha que lindo que o Eterno, como Ele nos trata, como Ele trata eu e você e eu. Ele nos concede essa oportunidade, Ele fala que a gente é capaz de conseguir suportar as nossas medos e anseios, nossas dificuldades, né? Até nossas preocupações, a gente é capaz disso, porque a gente tem Ele. E a gente não focar tanto em outros deuses, que seria o material, né? As preocupações de que as outras pessoas vão achar ou deixar de achar da gente, que eu sempre comento isso tudo vai desbloqueando todos esses nossos medos, essa nossa inquietação, essa nossa preocupação. Porque o Eterno está nos mostrando isso, está nos dando essa oportunidade. E somente devemos nos preocupar, acreditar e confiar somente no único Deus, que é o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, que Ele nos criou e que Ele nos proporcionou um manual de instrução, que é a Torá, os mandamentos para Benenoa. Isso é que importa. O resto é resto. Comecem a analisar dessa forma que nós vamos colocar em prática isso na nossa vida diária. Por que temer? Se o Eterno, Ele confia em nós a cada dia. Por que eu fico preocupada amanhã? O que vai acontecer? Se eu estou agradando fulano, ciclano? Por que eu estou com medo? Se Ele me proporciona a cada dia um dia de vida, é porque Ele aposta em mim e sabe que eu sou capaz. Tal confiança se espalha por toda a sua vida, e quando você aprender a se concentrar nas verdadeiras questões da existência, você não precisará mais se preocupar em adequar-se aos padrões daqueles que estão à sua volta. Sim, isso pesa muito na vida da gente. A gente sempre tem as preocupações de achar com o nosso achômetro que a gente tem que agradar o fulano, tem que agradar o ciclano, e estamos erradas totalmente porque a gente não vai conseguir agradar. O importante, a meta da nossa vida agora, como um novo estilo de vida, como Benenoa, é agradar ao Eterno. E Ele sim, Ele se agrada com cada detalhe que a gente faça.
Mesmo a gente acertando, errando, oscilando, ele se agrada, ele ama muito a gente, porque ele admira o nosso esforço. Vamos fazer a nossa parte, isso é que importa. E colocar ele, sim, como o único objetivo na nossa vida. Ao passo que os valores humanos são em constante mudança, os valores espirituais são eternos. É verdade. Como eu falei para vocês no outro vídeo, a gente oscila, né? Por que esperar do ser humano algo em troca, de um amigo, enfim? Porque também a gente oscila o dia todo. Então, e o que é o material, ele é algo que não é eterno. Mas as coisas espirituais são eternas e elas sim nos concedem a cura, as bênçãos, as maravilhas que o Eterno quer nos proporcionar. Então, aqui fala também que você não vê mais medo e angústia com forças perturbadoras, não vai ter mais o medo de escuro como se fosse uma criança, não vai ter mais, se sentir mais incapaz, se você colocar o Eterno confiar no Eterno plenamente, mas como desafios que precisam ser superados para acontecer sua vida significativa, você realmente tem que ter esse objetivo de colocar isso na sua mente diariamente. O Eterno aposta, acredita, confia em mim todos os dias quando Ele me proporciona a vida para que eu cumpra a minha missão e venha agradar Ele e me preocupar com as coisas que Ele deseja de mim. Ele confia, ele aposta, ele sabe do que eu sou capaz. Isso é muito importante, muito bom e fundamental para a gente prosseguir nessa jornada, para a gente evoluir, saber realmente por que a gente veio para esse mundo. Aqui também fala que a metade do esforço para vencer uma batalha consiste em estar familiarizado com o inimigo. E uma vez que compreenda a raiz dos seus temores, você está bem encaminhado para vencê-los. A gente tem que saber qual é o nosso inimigo, o nosso medo. O que a gente tem medo? Por que a gente está sentindo esse medo? Da onde vem esse medo? Quando a gente começar a entender isso, eu tenho medo, preocupação de não agradar fulano, de não agradar pessoas ao meu redor, familiares, quando vier essa preocupação, a gente tem que pensar, puxa vida, espera aí, calma, quem controla a minha vida, hoje mais do que nunca, é o Eterno. Então, a Ele eu devo me preocupar e perguntar e pedir para que Ele venha fazer parte na minha vida diária. Assim, a gente vai começando a parar de ter esses medos e temores e ansiedades que vêm ocasionando várias doenças, né, que a gente sente hoje no físico. Aqui fala que isso não quer dizer que você ficará livre de todo medo e de toda angústia, não. Porque a gente vive nesse mundo da bondade, a maldade, né? Um mundo que tem muita severidade ainda, e nós somos humanos, de carne e osso. Mas o Eterno quer nos mostrar o caminho para que a gente pare de ficar com medo de tudo, porque o medo bloqueia. E ele ocasiona um desânimo na nossa vida. Então, ele está nos proporcionando essas mensagens, né, através do Rebbe, dos livros, para que a gente venha acordar, para que a gente venha realmente viver o que o Eterno desejou e deseja para nós nesse mundo. O medo aqui, a angústia, faz parte da nossa vida, mas é necessário que você encare como sinal de que alguma coisa está fora de sincronia em sua vida, e que alguma coisa está lhe impedindo de atingir suas metas. Portanto, ao tomar consciência do medo, que isso é muito importante, né, da angústia, não ceda à depressão. Em vez disso, enfrente e transcenda a situação. Quando a gente começar a analisar, começar a parar para pensar, porque a gente não foi criar, nós não fomos não criados, a gente foi criado para pensar, ter a livre escolha, mas a gente foi doutrinado, manipulado para não pensar por conta própria. Quando a gente começar a pensar, usar o nosso cérebro, a sabedoria que o Eterno nos capacitou a cada um, que a gente começar a analisar aqui o que está acontecendo, da onde vem essa minha angústia, da onde está vindo esse medo, por que isso agora, por que se montou novamente um cenário e eu não estou conseguindo passar nesse teste. Quando você começar a pedir com humildade eterna de tudo isso que está acontecendo, você realmente está abrindo as portas para que o Eterno venha a lhe orientar e ajudar a saber como proceder nesse caminho. E aí também você está permitindo, né, pensar onde você deve, o que você deve fazer. O que está acontecendo com essa situação e por que você está tendo medo. Comece a se questionar, comece a perguntar, comece a conversar com o Eterno sobre isso. Assim o Eterno vai mostrar para você
para vocês da onde isso tudo está acontecendo, para que a gente venha eliminar definitivamente esses medos que ocasionam várias doenças. Mais uma vez explicando que o medo, a angústia, a ansiedade são sintomas, fazem parte da nossa vida, né? Do ser humano, limitado, como somos, imperfeitos, né? São sensações que a gente tem, né? Então, não estamos livres disso, mas o Eterno está pronto a nos mostrar hoje com o Benenor, que como único Deus, ele está pronto a estender a mão e a ouvir-nos e nos capacitar para que a gente possa entender o que a gente deve fazer, como se conduzir. Muito importante a gente permanecer com as leis de Benenor, muito importante as doações, não pensar na gente, pensar no próximo, muito importante a gente manter os salmos, faz toda a diferença na nossa vida. E ficar analisando, perguntando e pensando e pedindo para que o Eterno venha nos sanar de todas essas preocupações. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo eu vou falar mais uma vez sobre o medo e vai entrar agora sobre a depressão, porque claro, são sintomas, né? Conforme o nosso grau de ansiedade, que é ocasionado através do medo, vai vindo várias doenças patológicas que gera depressão, gera pânico e várias outras doenças. Então aqui o livro continua falando sobre isso. E é muito importante a gente realmente entender certinho e colocar em prática para que a gente possa desbloquear todas essas doenças e esses medos na nossa vida. Gente, uma ótima semana para vocês. Espero retornar logo, que o Eterno continue abençoando a cada um de vocês, para que a gente possa realmente evoluir confiando cada vez mais nele. Tá certo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!